Fala fera retado, fala fera retada. Vamos gravar aqui a questão 126 da prova azul Enem 2019, uma questão sobre circuitos elétricos que a galera também bugou geral. Então vamos juntos. Olha só, uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com a tensão entre 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é... Olha só, fera, primeira coisa que você tem que perceber aqui é que a ligação das lâmpadas com a televisão é uma ligação em paralelo, tranquilo? Tá vendo que todas as lâmpadas apresentam a mesma resistência elétrica. E eu gostaria de lembrar vocês, antes de começar essa questão, que quando nós temos resistores iguais associados em paralelo, a resistência equivalente é dado pelo valor da resistência que se repete pelo número de vezes que ela aparece, tranquilo? Então, por exemplo, eu tenho 5 lâmpadas de 200 ohms. Se eu quisesse calcular a resistência equivalente dessas 5 lâmpadas, eu faria 200 sobre 5, já que eu tenho 5 resistores de 200 ohms associados em paralelo. Vou precisar dessa relação, tranquilo? Outra coisa que você tem que lembrar é que para 2 resistores associados em paralelo, a resistência equivalente é dada pelo produto das resistências em relação à soma, tranquilo? Então, quando eu tenho 2 resistores associados em paralelo, a resistência equivalente é dada pela relação do produto pela soma. Tranquilão? Sendo assim, eu posso começar aqui essa questão. Olha só, nós temos aí esse circuitozinho aí, em que a TV está associada em paralelo com as lâmpadas. Mas perceba que na questão, do jeito que o circuito aparece para a gente, todas as lâmpadas estão desligadas, tranquilo? Eu tenho aqui a televisão de 50 ohms associada em série, nesse caso aqui, com a resistência do cabeamento elétrico, tranquilo? Nessa situação aí, se você prestar atenção, com as lâmpadas todas desligadas, perceba que esse resistor de 10 ohms e esse resistor de 50 ohms, que no caso seria a televisão, estão associados em série, pois a mesma corrente que passa pelo resistor de 10 é a mesma corrente que passa pelo resistor de 50 ohms. Se eu quisesse calcular a corrente nessa situação aí, o que é que eu faria? Pela primeira lei de Ohm, a DDP total é igual à resistência elétrica total do circuito vezes a corrente elétrica aí. A DDP total é de 120 volts. A resistência total para uma associação em série, 50 mais 10 me daria 60. Vou até colocar aqui para que você veja, ó, né? 2 resistores associados em série, a resistência equivalente é dada pela soma, e eu tenho a corrente elétrica aí. A corrente elétrica aí seria 120 dividido por 60, que me daria 2 amperes, beleza? Então, nessa situação aqui, se você pegar todas as lâmpadas desligadas, qual é a DDP nos terminais da televisão? Então, se você pegar aqui uma corrente de 2 amperes para uma resistência de 50 ohms, lembra, tá aqui, ó, primeira lei de Ohm, a DDP aqui é dada pelo produto R vezes I. Para essa situação aqui, a DDP nos terminais da televisão seria sua resistência vezes a corrente, que seria exatamente de 100 volts, tranquilo? A DDP aqui para o cabeamento, já que a resistência é de 10 ohms,
seria o produto R vezes I. 10 ohms do cabeamento mais 2 da corrente, 20 volts. O que está correto, né? Se a fonte está fornecendo 120 volts para o circuito, nesse caso aqui, onde todas as lâmpadas estão desligadas, 100 volts para a televisão, 10 volts ele perde para o cabeamento. A televisão funciona normalmente. Qual é o problema aqui? É que quando você começar a ligar as lâmpadas, na associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre menor que o menor valor da resistência. Tá certo? Então, numa associação em paralelo, só falando melhor, a resistência equivalente tem um valor menor do que o valor da menor resistência. Ou seja, se eu ligar aqui uma lâmpada, por exemplo, de 200 ohms, ela vai estar associada em paralelo com a televisão de 50. Então, a resistência equivalente vai me dar uma resistência menor do que 50 ohms. O que significa dizer o seguinte, ó, se eu sei que a resistência é DDP sobre corrente, a DDP do circuito, fera, é uma constante, ó, é 120 volts. O que significa dizer que, diminuindo a resistência, eu vou aumentar a corrente que atravessa o circuito. E aumentando a corrente que atravessa o circuito, a DDP consumida aqui pelo cabeamento, por esse resistor de 10 ohms, ela vai aumentar. E a DDP que sobra para a televisão vai diminuir. Então, para saber quantas lâmpadas eu posso ligar para que a TV funcione normalmente, eu vou pegar como parâmetro aqui, ó, essa menor tensão, que seria a tensão de 90 volts. Porque com todas as lâmpadas desligadas, a televisão vai funcionar normalmente, já que a DDP vai ser de 100 volts. O problema é que quando eu for ligando as lâmpadas, a tensão na televisão vai diminuindo. E ela vai deixar de funcionar se a tensão for menor do que 90 volts. Então, para essa questão aqui, nós vamos fazer todos os cálculos para saber quantas lâmpadas eu posso ligar para uma tensão na TV de 90 volts. Então, vem comigo. Olha só. Tá vendo? É o seguinte. Essa televisão, ela vai funcionar normalmente até uma tensão mínima de 90 volts. Tranquilo? O que significa dizer que, se a minha fonte tem uma DDP de 120 volts e a televisão funciona até uma DDP de 90, significa dizer, fera, que esse resistor aqui de 10, que representa o cabeamento, vai estar a uma tensão de 30 volts, beleza? Porque 90 mais 30 me dá 120 volts. Com isso, eu já posso calcular a corrente que atravessa esse resistor de 10, tranquilo? Se eu tenho a DDP e eu tenho a resistência, eu posso calcular o valor dessa corrente. Essa corrente elétrica aí seria a DDP sobre a resistência. A DDP de 30 volts para uma resistência de 10, eu teria uma corrente de 3 amperes. Tranquilo? O que significa dizer que, se eu sei a corrente que vai atravessar o circuito, eu posso calcular, fera, a resistência equivalente do meu circuito, que seria a DDP total pela corrente elétrica total. A DDP total é uma DDP de 120 volts para uma corrente total de 3 amperes, o que significa dizer que a resistência equivalente do meu circuito tem que ser de 40 ohms. Onde desses 40 ohms se liga 10 ohms já é da resistência do cabeamento. O que significa dizer que os 30 ohms restantes é exatamente da associação entre as lâmpadas e a TV. Tranquilo? Então, desses 40 ohms, 10 ohms já é do cabeamento
E sobrou 30 ohms, que é exatamente da associação entre as lâmpadas e a TV. E é isso que eu quero que você fique ligadinho agora, ó. Desses 40 ohms, botar assim RC, que é do cabo, 10 ohms é do cabo, e essa resistência aqui de 30 ohms é exatamente a resistência entre as lâmpadas e a TV. Tranquilo? O que é que eu vou fazer aqui? Vamos atrás. Ora, Taveira, quando eu pegar aqui a televisão, que é o resistor de 50 ohms, associado em paralelo com a resistência equivalente, vou chamar aqui de RL, ó, entre as lâmpadas, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, a televisão, que tem uma resistência de 50 ohms, associado em paralelo com a resistência equivalente entre as lâmpadas. Quando eu fizer, fera, essa associação aqui, tem que me dar uma resistência de 30 ohms. Mas como eu falei para vocês, esse RL que eu estou colocando aqui é como se já fosse a resistência equivalente entre as lâmpadas, tá certo? Então eu pego a resistência equivalente entre as lâmpadas e faço a associação com a televisão. Como eu já falei para vocês, quando nós temos dois resistores associados em paralelo, a resistência equivalente é dada pelo produto das resistências pela soma. Então eu pego a resistência da lâmpada, multiplico pela resistência da televisão e faço a relação com a soma. Essa resistência equivalente, fera, vou colocar aqui, tem que ser uma resistência de 30 ohms. A resistência entre as lâmpadas eu não sei. A resistência da TV, 50 ohms, sobre a resistência das lâmpadas, mais 50 ohms. Já dá para você fazer aqui uma simplificação, ó. Eu vou cancelar esse 10 com esse 10 aqui, já que eu tenho o produto, tá bom? Vou passar isso aqui multiplicando, eu ficaria com 3 vezes a resistência das lâmpadas, mais 150, 3 vezes 50 dá 150, igual a 5 vezes a resistência entre as lâmpadas, tranquilo? Quando eu passar esse 3 para o outro lado subtraindo, eu vou ter que 150 é igual a 2 vezes a resistência entre as lâmpadas, logo a resistência equivalente entre as lâmpadas seria de 150 sobre 2, que me daria uma resistência equivalente de 75 ohms. Ou seja, para que a TV funcione normalmente, beleza? Para que a TV funcione normalmente com uma tensão de 90 volts, que é a tensão mínima, a resistência equivalente entre as lâmpadas tem que ser uma resistência equivalente de 75 ohms. E aí, para você descobrir quantas lâmpadas eu posso ligar para que a resistência equivalente entre as lâmpadas seja de 75 ohms, aí pega o que eu lembrei para vocês no começo da questão. Quando eu tenho resistores iguais associados em paralelo, a resistência equivalente é o valor da resistência que se repete dividido pelo número de vezes que ela aparece. Então, se eu sei a resistência equivalente entre as lâmpadas e eu sei o valor da resistência de uma lâmpada só, eu posso calcular quantas lâmpadas em paralelo eu vou ligar para que a resistência seja de 75 ohms. Então, você pegaria aqui, ó, 75 ohms seria a resistência equivalente das lâmpadas, 200 ohms é a resistência equivalente de uma lâmpada só, e eu quero saber quantas lâmpadas eu posso ligar para que a resistência seja de 75 ohms. E aí, se você fizer aqui a relação, isso me daria 200 dividido por 75, me daria um número de lâmpadas de 2,66. Essa divisão 200 por 75 me daria exatamente o valor de 2,66. Ou seja, para que a resistência equivalente entre as lâmpadas seja de 75,
eu deveria ligar 2,66 lâmpadas. Mas aí que tá, eu não posso ligar 2,66 lâmpadas. Ou eu ligo 2, ou eu ligo 3. Mas se você ligar 3 lâmpadas, a DDP já não vai ser mais de 90 volts. Então, para que você garanta que a TV funcione normalmente, eu só posso ligar no máximo 2 lâmpadas, ó, tá? Então, para que a TV funcione normalmente, eu só poderia ligar 2 lâmpadas, tranquilo? E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa B, de boa prova para vocês. Tranquilo, fera? Então, daqui faço mais uma questão para vocês do Enem. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e vamos juntos em busca do seu sucesso, porque aqui a física é arretada. Até a próxima. Valeu!